Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Victor Belo, nós vamos para mais uma videoaula aqui no nosso segundo ano de Biologia 2 e essa vai ser uma aula bem curta, tá? Como vocês podem ver aí na duração do vídeo. Eu já posso adiantar que ela vai ser uma aula que não vai dar muito conteúdo não, a gente não vai aprofundar nada de conteúdo. O que a gente vai ver aqui é um pouco do que eu fiz com a ideia lá do primeiro trabalho, valendo nota do primeiro bimestre, que é a gente entender algumas relações entre os diferentes conteúdos que a gente está estudando. Então a gente não vai aprofundar nada não, tá? Só para ter uma ideia da importância de tudo isso que a gente está estudando e principalmente de como os diferentes conteúdos se relacionam. Então vamos começar. Então aqui nós vamos começar vendo uma integração biológica, tá? Então esse é o nome que eu gosto de dar a isso, que é a questão de integração biológica, ou alguns alunos meus já ouviram falar sobre biologia holística, tá? Que é como que tudo está conectado, ok? Então o que a gente vai ver primeiro, que a gente vai ver algumas coisas sobre os conteúdos que a gente estudou em Bio 2, eu vou pegar um pouquinho de algumas coisas de Bio 1 também, tá? E de outras matérias, fazer aí uma interdisciplinaridade. Então, o que nós estudamos ao longo deste ano? Nós estudamos todos esses módulos aqui. Classificação de seres vivos, vírus, reino Monera, reino protoctista, reino fungos, reino plant, reino animalia. E todos esses conteúdos, eles se relacionam de alguma forma, mas depende da sua capacidade de percepção. É claro que a sua capacidade de percepção vai depender também se você já viu isso ou não. Então não adianta, professor, então quer dizer que uma pessoa pode ser incapaz, qualquer um é incapaz? Não, todo mundo é capaz. Mas primeiro, a importância é a gente ver um ponto de cada vez, como a gente vem vendo na escola. Então módulo 1 é um assunto, módulo 2 é outro assunto. Mas conforme vão passando os assuntos, é importante que você, aluno, também tenha isso em mente e tentar fazer essas relações. O que a classificação de seres vivos tem a ver com vírus? O que vírus tem a ver com planta? O que planta tem a ver com artrópode, por exemplo? Então, é muito importante fazer essa relação. É difícil, tá? Não é uma coisa muito fácil. Para alguns vai ser mais fácil do que outros, é óbvio. E aí é nessa questão que entra eu, professor. O professor vem para facilitar esse entendimento aí das relações entre os diferentes conteúdos. Então, lembrando um pouquinho lá da atividade do primeiro bimestre, a gente fez aí uma relação entre a classificação de seres vivos, vírus e reino Monera, tá? Reino protoctista também. A gente viu isso aqui que era lá a descoberta do Yara vírus, que infecta amebas. Aí a gente viu que existe uma ameba comedora de cérebro que matou a menina nos Estados Unidos. Então, o que entra aqui já? Já entra classificação de seres vivos. O Yara vírus é um novo vírus, um vírus com muitas características novas que ninguém conhece. Um vírus que infecta a bactéria. Então, se eu tenho uma uma ameba, desculpa. Se eu tenho uma ameba que ela é causadora de uma doença que ela não tem cura, pelo menos não aparentemente já tem cura, eu posso, por exemplo, testar se esse aravírus poderia ser utilizado dentro do corpo de alguém, como foi um médico aqui falando sobre aquele vídeo que eu passei, falando sobre como que um vírus poderia ser útil para nós, né? Que aí, já que o vírus só infecta a ameba, se eu insiro ele no corpo de alguém, na circulação sanguínea, ele vai atacar somente as amebas, porque ele não infecta células animais, ele só infecta células de protozoário, que nesse caso aqui é a ameba, tá bom? Então a gente viu aí uma integração entre os diferentes conteúdos. Não é uma coisa muito fácil assim de você perceber que aquilo que você estuda está tudo interligado. Então a ideia do primeiro trabalho era justamente tentar fazer com que vocês, alunos, conseguissem enxergar um pouco disso. E eu acho que eu consegui. Então, classificação de seres vivos foi o foco do segundo bimestre. Tá? Então a gente viu porífera, quinidário, proteminto, nematódio, tá? Então a gente viu todos esses filos aí, artrópode, molusco, equinodermas, e o principal foco de tudo isso que a gente estudou foi identificação, foi classificação, né? Identificar qual é o animal e classificar em que grupo que ele está. Então, para isso a gente fez lá o reino plant e o reino animalia.
No reino plant a gente fez como? A gente classificou briófitas, né, que eram as plantas menores, porque elas não crescem muito, porque não tem vascontorres de seiva. Não vamos adentrar muito conteúdo aqui, tá? A pteridófitas, vimos lá que já tinha vasocondutores de seiva. Gimnosperma, que já tem grãos de pólen, já faz semente, mas não tem fruto. E angiosperma, que tem flor e fruto. E aí no reino animal a gente foi vendo a porífero, que tem um corpo com poro, o quinidário, que já tem boca e tentáculo, o plateuminto, que já é um verme, já é um animal de corpo alongado, achatado, tá? Então a gente foi vendo aí identificação e classificação, praticamente, tá? Então aqui lá do primeiro bimestre, a gente viu um pouquinho também a questão de classificação e sistemática. Isso aqui, lembra que isso aqui é uma árvore filogenética, um cladograma, mostrando aí, a gente viu isso lá, eu botei isso no finalzinho da aula de Reino Plant. As relações aí de sistemática entre esses 4 grandes grupos vegetais. Então é uma classificação de seres vivos e um estudo de plantas. Ok? Então, o que mais a gente viu? A gente viu que desses 2 reinos, e também no primeiro bimestre, tá? Que eu estou mais focando aqui no segundo bimestre, que eles têm diversas importâncias, sejam ecológicas, econômicas, biomedicinais, biotecnológicas. As questões ecológicas, a nível de ensino médio, principalmente a nível de Enem, são as que são mais cobradas, tá? São as importâncias ecológicas. Em segundo lugar, vem as questões econômicas e biotecnológicas. Então, a gente está vendo aí uma mudança no padrão aí de cobrança do ensino médio, da questão de vestibulares, em que as importâncias biotecnológicas elas estão começando a aparecer mais do que as importâncias econômicas, tá? E por último, bem raro assim no vestibular, mas que é muito interessante para a nossa vida, a gente viu que esses diferentes organismos têm importâncias biomedicinais. Biomedicinais mais a nível de cura, tá? E tem a questão do nível de doença também, tá? A gente viu que tem muitos animais que causam doenças. A gente viu que tem muitas bactérias, muitos protozoários que causam doenças, tá? Não são a maioria, ok? Se a gente pegar assim na classificação de todos os organismos, todos os vírus, todas as bactérias, todos os protozoários, todos os fungos, somente ali aproximadamente 3% de tudo que a gente conhece são realmente causadores de doenças, tá? Os outros não são causadores de doenças para nós. E aqui então eu estou trazendo essa notícia, que é uma relação entre o reino plant e o reino monera, tá? É uma notícia aí falando sobre um curativo com alto poder cicatrizante, feito a partir de uma proteína do abacaxi. Então essa aqui é uma pesquisa, todas as pesquisas que eu estou trazendo aqui hoje são pesquisa brasileira, tá? Para mostrar para vocês que pesquisa brasileira ela é importante, ela faz muita coisa útil, muita coisa boa, mas é pouco divulgado, tá? Então a gente precisa fazer um pouco dessa divulgação. Então, isso aqui é o seguinte, é uma relação entre os 2 reinos, porque eles pegaram uma proteína, do abacaxi, os efeitos anti-inflamatórios de uma proteína encontrada no abacaxi foram somados à nanocelulose bacteriana. O resultado é a criação de curativo na forma de amploplasto gel que pode ser usado para cicatrização de ferimentos, queimaduras e até de feridas ulcerativas. Eu vou passar o link de tudo isso aqui depois no material de apoio, tá? Essa proteína do abacaxi foi chamada de bromelina. E aí eles perceberam que essa bromelina, essa proteína, ela intensificava uma propriedade antimicrobiana que já era utilizada, tá? Então, assim, eles agregaram uma coisa nova, alguma coisa que já existia e tornaram aquilo mais forte, mais eficiente. Então, perceba que a bromelina ela é uma proteína e ela vem de uma planta. Então, se eu não estudo a planta, e um abacaxi é uma planta que você come em casa. Então, assim, é uma coisa bem comum. Só que a gente, às vezes, acha que aquilo ali é só para comer. Abacaxi só serve para comer. E não é bem assim, tá? Cada organismo ele pode ter várias vias metabólicas, várias características que a gente ainda não conhece. Tá? Então, é importante manter esses estudos frequentes, porque você acaba chegando a um desenvolvimento de um produto aí que vai auxiliar como cicatrizante, quer dizer, vai aumentar o poder de algo que já é cicatrizante e antimicrobiano, tá? E aí a questão do reino monera, porque
está pegando aqui bactérias. Tá? Então são bactérias que têm também um metabólito, uma substância que eles produzem, uma molécula, que é útil para o nosso corpo. Tá? Mas ela não está naturalmente no nosso corpo. Que a gente, ao estudar as bactérias, para entender melhor como funcionam as bactérias, conseguimos pensar em uma aplicação daquilo que foi descoberto naquela bactéria. Então percebam que são aí pesquisas que aprofundaram os estudos e desenvolveram coisas novas a partir disso. Está vendo uma relação aí entre reino planta e reino monera. E também uma questão de classificação, né? Porque o abacaxi tem uma classificação e provavelmente não é toda bactéria. Eu não parei para ler esse trabalho, mas provavelmente não é toda bactéria que deve ter a nanocelulose bacteriana, ok? Aqui uma outra pesquisa, tá? Falando sobre reino monera e reino animalia. Então, aqui está falando sobre o que a gente chama de biofilme. É como se fosse uma película, tá? Um biofilme como se fosse uma película que reveste alguma coisa, ok? Então, aqui está falando sobre o desenvolvimento de um biofilme que pode dobrar o prazo de validade do ovo. E aí eles viram que esse biofilme ele vem de crustáceos, tá? Então, assim, são crustáceos dos quais a gente ali come a casca, né? Quando por exemplo, alguém vai comer um siri, alguma coisa assim, aquela casca daquele exoesqueleto do crustáceo, ele acaba sendo descartado. Só que aí a galera começou a pensar, pô, será que esse exoesqueleto que a gente descarta ao comer, ele não pode ter alguma coisa útil? E aí eles descobriram que pegando uma proteína desse exoesqueleto, eles conseguiram transformar isso numa película, tá? Com gel, aí vem outras coisas que entra química também. E aí eles conseguiram ver que essa película, ela conseguia aumentar o prazo de validade de alguns alimentos. Então, o alimento, normalmente, sei lá, se ele fica numa prateleira aí por no máximo 30 dias, com esse biofilme ele vai ficar aí o dobro, pelo menos, o dobro até o triplo. Então, assim, é um estudo de reino monera, porque esse biofilme ele precisa ele é baseado em algumas características bacterianas, algumas substâncias bacterianas que também protegem contra outras bactérias. Então, é uma relação aí de reino animalia com reino monera. E sempre, mesma coisa. Ah, mas os caras estudaram tudo ao mesmo tempo? Não. O que acontece é igual a gente. Eles conhecem alguma coisa de bactéria, depois eles vão estudar alguma coisa de animal, e aí eles fazem associação. De tanto pesquisar, de ter tantas pessoas juntas, cada um tendo uma base científica, eles começam a pensar em aplicações. E aí ele começa a fazer essas integrações. Tá? Então, é preciso que vocês entendam que a gente estuda uma coisinha de cada vez, um módulo de cada vez, um assunto de cada vez, mas eles estão todos ligados. E aqui, continuando. Então, aqui é uma outra aplicação, tá? Micróbios são esperança para salvar corais do óleo do Nordeste. Probióticos desenvolvidos por cientistas brasileiros têm se mostrado capazes de proteger e recuperar recifes afetados. Então, lembra que a gente viu sobre um grande problema, que é o branqueamento dos corais? E que se a gente perde os corais, a gente está perdendo aí, pode estar perdendo aí em torno de uma grande biodiversidade marinha, aproximadamente 25% da biodiversidade marinha seria perdida se a gente perder os corais? Pois é. Então, os pesquisadores têm isso em mente e eles buscam soluções. Uma das soluções que eles estão buscando é usar probióticos em os corais. O que são probióticos? Talvez vocês não conheçam, mas probiótico é como se fosse vamos botar assim, é uma substância baseada em micro-organismos vivos, tá? Nesse caso são bactérias, dos quais vão trazer algum benefício, tá? São bactérias benéficas para o nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente toma lactobacillus vivos, o Yakult, né?
o famoso Yakult, ele tem probiótico. Então, esse lactobacilos são bactérias. São probióticos ali, são bactérias que são importantes, que auxiliam ali no funcionamento do intestino. Nesse caso aqui, essas bactérias, elas vão causar uma proteção, tá? Uma proteção nesses corais, uma proteção contra o aumento da temperatura, ok? E contra a poluição, contra diversos fatores. Isso ainda está em uma fase de estudo bem intermediária, assim, tá? Não está nem no início nem no fim, mas está nem no meio termo. Mas é importante que vocês entendam aqui, olha, é probiótico, é reino Monera, bactéria. Então, não é qualquer bactéria também, tá? Então eles têm que estudar os corais para entender quais são as bactérias mais prevalentes no corais, quais são as que podem causar doença, quais são as que podem ser benéficas, e aí pegar essas benéficas e arrumar alguma forma de trazer o benefício que eles querem. Então eles têm que ver qual é o tipo de benefício. Então, assim, é um estudo aprofundado sobre os efeitos das bactérias no filo quinidária, que são os corais. Os corais são do filo quinidária. Então, eu também preciso entender como é que funciona ali o metabolismo dos corais. Então, eu tenho que estudar os dois. Eu tenho que estudar os corais e as bactérias. E também classificar, porque não vai ser talvez qualquer coral que vai ser beneficiado por qualquer bactéria. Então eu tenho que saber qual é o coral, ou quais são as espécies de corais mais propícias para um tratamento e quais são as espécies de bactérias também mais eficientes para os objetivos de proteção dos corais. Então, percebam que aqui a gente não está aprofundando assim, qual é os conteúdos, conceitos. Aqui é uma questão de vocês entenderem mais como funciona aí a relação, como é que os conteúdos estão ligados. E aí, eu trouxe mais um aqui, que é o do Jornal USP, que é uma relação agora entre o reino plant, genética e síntese de proteínas. Agora sim, é Bio2 com Bio1, tá? Então, talvez, eu não lembro se eu botei isso, acho que eu botei isso, talvez alguma coisa disso no material de apoio no começo do bimestre de reino plant, não estou lembrado agora. Mas eu não aprofundei como eu vou aprofundar agora. Então, aqui diz, pesquisa resgata a gene do tomate selvagem para aumentar o valor nutricional do fruto. O que eles fizeram? Tá? Vou resumir para vocês. Eles tinham a ideia de que o seguinte, de que aquele tomate bonitinho que você compra, que você pega aí e está na sua casa, ele tem um valor nutricional menor do que o tomate selvagem. Tá? E aí, por quê? Por que eles começaram a ver isso? Porque eles viram que aquele formato bonitinho do tomate que todo mundo gosta, ele está relacionado a uns genes que faz com que ele fique com aquele formato bonitinho, um gene que foi selecionado artificialmente. Então, o que aconteceu? Alguém pegou aquele tomate bonitinho, pegou as sementes ali daquele tomate e botou para plantar. Então, aquela característica foi sendo perpetuada, e aí você tem grandes plantações, então essa característica aí vai sendo selecionada artificialmente. Eles viram que o tomate selvagem ele não tem aquela forma bonita, ele é todo um pouco deformado. Não é que ele está com machucado, não, é a questão da forma, tá? Eles viram que o tomate deformado ele estava associado com, como ele diz aqui, ó, tomates vistosos e encontrados nas feiras têm menos vitamina E e baixo nível de açúcares, o que impacta inclusive na qualidade e densidade de polpas, extratos e molhos. Os estudos que evidenciam este fato, envolvendo a transcrição da proteína Golden 2 Like 2, foram tema de artigo científico publicado na PLOS ONE por pesquisadores aí da USP. Segundo a bióloga coordenadora, né, trabalho com a cooperação e manipulação, os pesquisadores produziram um tomate transgênico, reintroduzindo um gene selvagem, perdido durante o processo de domesticação e melhoramento do fruto. Ou seja, o gene do tomate bonitinho, ele está ausente, não tem esse GLK2 aqui. Ok? Então, aquele que você come não tem esse gene. O da natureza ele tem esse gene. E quando ele tem esse gene, o formato fica diferente. Tá? Ele fica visualmente mais feio, mas a nível de nutrição ele é melhor. Ele tem mais vitamina E e ele tem menores níveis de açúcares. Então,
eles viram que essa pesquisa aqui, eles viram que o tomate selvagem, então, ele teria um valor nutricional. E aí, o que você faz com esse conhecimento? Aí depende. Você pode fazer qualquer coisa. Aí a gente tem que discutir melhor isso aí. Se vocês quiserem discutir isso na próxima semana aí de questão de dúvida, a gente discute lá de boa, tá? Mas percebam que reino plant, eu estou estudando tomate, estou estudando uma planta, estou estudando uma angiosperma. Então eu preciso entender como funciona uma angiosperma, eu preciso saber o que é uma angiosperma, o que ela tem de diferente. E aí eu estou falando aqui agora uma questão de genética, tá? Porque estou falando sobre um gene, como é que esse gene surge, como é que ele é transmitido de geração para geração, será que ele é dominante, será que ele é recessivo, entende? Então isso tudo está na pesquisa. E a questão de síntese de proteínas também, porque não basta só ter o gene, eu tenho que saber como é que esse gene vai dar origem à proteína. Tá? E aí tem um passo muito grande entre isso aqui, que tem vários pequenos passezinhos daí que podem interferir no valor nutricional, tá? Do fruto. Então vejam que são 3 áreas aqui, 3 conteúdos de biologia que a gente aprende separadamente, mas que na natureza tá tudo junto. Eu estou trazendo aqui só um exemplo de tomate, mas eu poderia trazer um monte de outros exemplos aqui, tá? Tem muita coisa mesmo. Esse aqui é um outro exemplo, tá? É um estudo lá feito pela PUC, tá? Também é brasileira, mas nesse caso é uma instituição particular, mas fez um trabalho bem legal, que é um estudo que mostra que a floresta da Tijuca absorve metais pesados e torna mais limpo o ar do rio, ou seja, a floresta purifica, é uma purificadora. Então isso aqui é um trabalho de estar estudando ali sobre reino plant, tá? Mas questão de importância ecológica e classificação, porque não é qualquer planta que faz essa absorção de metais pesados, tá? E a importância ecológica é que o metal pesado no ambiente ele causa problemas respiratórios a nós. Okay? Então, se eu tenho essa floresta ali que absorve esses metais pesados, eu tenho uma diminuição da poluição. E o que a gente faz com esse conhecimento? A gente pode agora avaliar se o tamanho da floresta é suficiente para que a gente tenha realmente um ar mais limpo. Ou será que a gente tem que aumentar aí a área da floresta? Entendeu? Então, será que a gente não precisa aumentar a área da floresta, mas talvez saber como é que está a condição das espécies que fazem esse tipo de absorção. Então, a partir dessa pesquisa, assim, você tem várias coisas para fazer, tá? A gente pode pensar um monte de coisa. Talvez os próprios pesquisadores já estejam fazendo outras coisas além disso que eu mesmo não sei, eles mesmo também não divulgaram ainda, mas com certeza eles estão fazendo alguma coisa com isso aqui. Tá? Então perceba aí que é uma questão aí eu estou dentro do reino plant, mas eu também estou falando sobre uma classificação biológica e uma importância ecológica. E uma coisa interessante é que uma das plantas, eu parei para ler um pouquinho esse estudo deles, e uma das plantas que eles estudaram lá é uma chamada de barba de velho. É uma planta uma espécie muito comum em ambientes mais frios, como é o Alto da Boa Vista, ali, em ambientes com altitude maior, né? E aí eu vi que lá na unidade de mananciais, onde eu sou professor, tem um barba de velho do outro lado da calçada, num terreno do outro lado da calçada. E aí eu mostrei e falei isso para os alunos no ano passado. Foi uma aula bem legal que eu fiz lá no pátio do Ação 1. Não deu para repetir esse ano, por causa da pandemia, mas eu pretendo fazer no ano que vem novamente. Galera, era isso por hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa bem tranquila, nada conteudista, ok? Qualquer coisa, eu tô aí, beleza? Pode mandar mensagem a qualquer momento, respondo. Por favor, mandem mais mensagens. Vocês não estão procurando direito. Eu sei que cada um pode estar aí tendo algum problema ou outro, mas quando puder, pode dar lá, falar, pelo menos, sei lá, falar, professor, assisti a aula, obrigado, legal, poxa. Qualquer coisinha legal, qualquer interação vai ser interessante, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.